do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was tight. Olá, eu sou Daniela Gonçalves, da equipe comercial do Grupo Castelli. Estamos iniciando hoje mais um Pod Castelli para falar sobre Previdência Privada Corporativa. Sobre esse tema, eu converso com a Letícia Bonaretti, que é superintendente comercial do Bradesco Vida e Previdência. Letícia, obrigada pela presença, por estar aqui com a gente hoje. Fale um pouquinho quem é a Letícia dentro da Bradesco Vida e Previdência. Legal. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui no Pod Castelli. Eu estou há 13 anos na Bradesco Vida e Previdência, atualmente como superintendente comercial. Fico responsável por metade do interior de São Paulo aqui. E a gente atua em conjunto com os corretores, com as consultorias de seguros, para ofertar para os clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, as melhores soluções no seguro de vida e previdência corporativa. Legal. Parabéns pela sua trajetória junto à Bradesco. Muito se fala sobre previdência privada, mas muitas pessoas não sabem nem o que é. Você pode esclarecer para a gente o que seria uma previdência privada corporativa? Primeiro a gente definir o conceito da previdência privada, independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? A previdência é uma forma de acumulação de recursos. Então, para que a gente possa utilizar esses recursos que foram acumulados para construir os nossos sonhos, para ter uma aposentadoria tranquila, para apoiar no futuro dos nossos filhos, ou até mesmo para realizar uma transferência sucessória daqueles recursos para os nossos herdeiros. Então, a previdência é um instrumento extremamente potente, porque ela tem diversas características interessantes em relação à tributação, tá? Ela é um instrumento que você pode utilizar em diversas estratégias, então seja uma estratégia mais conservadora, uma estratégia mais arrojada. E eu gosto muito da Previdência porque ela é acessível para todos, né? Acho que esse é o ponto mais interessante, porque antigamente tinha um olhar para a Previdência como um produto extremamente sofisticado, difícil de acesso, né? E hoje não. Hoje, a partir de R$50 por mês, uma pessoa física já pode contratar para o seu filho, né? Para alguém ali que ele deseje construir um recurso. Ou, obviamente, a gente tem também os planos corporativos de previdência, que é o nosso tema principal aqui. Legal. Letícia, para falar um pouquinho, né, dessa educação financeira, você acha que essa falta de educação financeira nas famílias que traz esse medo de contribuição para a previdência? O que eu acho, né? Primeiro que a gente vem numa crescente de interesse em relação à educação financeira, né? Os podcasts, os youtubers, né? O pessoal que utiliza muito as redes sociais para falar sobre investimentos, nos ajuda nessa divulgação, né? Mas ainda é muito é concentrado em uma parcela da população muito pequena. Eu falo que o mercado segurador ele tem um trabalho muito grande pela frente. E falar sobre previdência privada, ela é um papel quase que social, porque quando a gente pensa na previdência pública, né, no INSS, a gente vem de muitas reformas que vem acontecendo, uma certa insegurança em relação ao futuro, se a gente vai conseguir de fato acessar aqueles recursos, ter uma aposentadoria de fato tranquila, utilizando o INSS. E a gente percebe uma população que vive muito mais. Só para você ter uma noção, tem um dado do governo que fala que em 2024, uma pessoa que nasceu em 2024, a expectativa de vida dela é praticamente 77 anos. Então imagina, a gente vive muito mais, né? Em contrapartida, as famílias têm menos filhos, então você tem uma mão de obra menor, né? Conforme o tempo vai passando. Você tem carreiras muito diferentes, né? Antigamente, os nossos pais, eles entravam numa empresa, trabalhavam ali 30, 40 anos, contribuíam para o INSS e se aposentariam lá na frente. Agora, as pessoas demoram mais para começar a trabalhar. Elas têm carreiras não lineares, né? Então, eu começo numa função, vou para outra função, tiro um ano sabático, tiro um tempo sem trabalhar. Tem muito autônomo que não contribui para o INSS. Tudo isso gera uma insegurança em relação à questão da previdência pública. Então, é muito do nosso papel, e aí aqui as empresas elas entram como um agente social mesmo nessa questão,
de falar sobre educação financeira, de falar que existem produtos que são acessíveis, que são possíveis para essa população, para que lá na frente ela possa ter seja uma aposentadoria, uma velhice, ou seja, só construir um patrimônio mesmo, né, com mais tranquilidade. Ainda focando nessa parte pessoa física, né? Você percebe que essa questão de investimentos, nos últimos 5 anos as pessoas têm ido mais para essa questão financeira, se interessando mais por investimentos. Isso tem trazido vamos dizer assim, uma conexão para as pessoas olharem mais para a previdência privada? Com certeza, acredito que quanto mais a gente fala sobre poupar recursos, quanto mais a gente fala sobre construir patrimônios, preocupar com o futuro, e quanto mais a gente dá possibilidade de educação e de acesso para as pessoas, isso traz muitas oportunidades e um olhar mais atento para a Previdência, porque ela tem de fato muitos atributos que são interessantes e que outros investimentos não têm. Eu gosto de dizer que não existe produto bom ou produto ruim quando a gente olha e a gente fala de investimentos, né? Existe o produto adequado para aquele perfil de cliente, existe um equilíbrio na carteira, né? Então, assim, você pode ter produtos mais voltados para o longo prazo, produtos mais voltados para o curto prazo, produtos de proteção. Então, assim, você consegue criar uma carteira que é diversificada e é interessante para o cliente. E, na minha visão, e aí posso estar falando, né, em causa própria, mas na minha visão, a previdência privada, ela, nenhum outro produto substitui a função que a previdência privada tem. Então, ela tem características extremamente interessantes, ela tem uma função de longo prazo e o nosso papel é, de fato, mostrar as opções, né, e chegar ao maior número de pessoas possível para que a gente possa fazer a nossa parte e contribuir para que lá na frente a gente tenha um país mais próspero e que dependa menos do INSS, porque, infelizmente, eu acredito que a gente não vai ter um equilíbrio nesse ponto. Essa parte é bem triste, né? Agora, falando sobre a parte corporativa, né? Para as empresas, muitas olham para a parte da previdência e algumas não valorizam esse benefício. Fala um pouquinho da importância de se implantar uma previdência privada corporativa. Legal. Eu acho que aqui, quando a gente fala nas empresas, né, a gente tem alguns pilares que fazem com que a empresa precise ter um olhar para esse produto, né? Então, acho que o primeiro é essa questão social que a gente acabou de conversar. Uhum. Então, as empresas, elas são vistas, né, pelos colaboradores como uma fonte segura de informação. Sim. Então, quando a empresa ela vem falar, né, sobre essa preocupação com a aposentadoria, essa preocupação com o INSS e sobre como a Previdência ela pode auxiliar esse colaborador e essas famílias a se organizarem para o futuro, existe uma credibilidade naquilo, né? É diferente do colaborador ter uma informação de uma fonte que ele não conhece, que ele não sente segurança. Uhum. Então, a primeira questão, de fato, é o papel social que a gente tem para falar com esses colaboradores, né? O segundo ponto a gente, infelizmente, vive um momento no país em que as pessoas elas precisam muito da questão de educação financeira. A gente vê algumas coisas no sentido de apostas, de bets, que, poxa, existem pesquisas que falam que quem aposta visualiza aquilo como um investimento. Sim. E não é um investimento, né? Então... É um jogo de azar, né? É um jogo de azar. Então, assim, tem essa questão da educação financeira também, que a empresa tem esse papel super importante. Além disso, quando a gente olha para a empresa, né? Poxa, por que eu deveria falar e implantar um plano de previdência corporativa? Hoje, vou dar meu exemplo, tá? Hoje eu estou na companhia há 13 anos, né? Uhum. E a gente tem a previdência corporativa lá. Imagina que eu recebo uma proposta de uma outra instituição, de uma outra seguradora. Além de olhar o plano de saúde, além de olhar o plano odontológico, o seguro de vida,
eu vou olhar se essa proposta envolve um plano de previdência corporativo. Então, para o RH, é uma questão de também como que eu atraio talentos, né? Sim. E como que eu posso reter talentos? Porque a previdência, ela também, a gente desenha isso muito bem com a empresa, ela tem uma possibilidade de você incluir as regras do plano para que incentivem que as pessoas fiquem mais tempo na companhia, né? Trabalhem por mais tempo. Então, você reduz ali o turnover, tem esse outro pilar. E aí, por fim, acho que a questão do incentivo fiscal. Para empresas que são lucro real, né, a gente consegue utilizar a previdência corporativa como uma despesa operacional, e aí ela diminui a base do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a gente tem questão de tributos, a gente tem a questão do RH, que é muito forte na questão de retenção e atração de talentos, e a gente tem o papel social que as empresas têm junto aos seus colaboradores. Nesse período de 13 anos, né, você enxerga que as empresas estão olhando mais para esse benefício, focado também em contrapartida de incentivos fiscais e também de trazer essa sucessão patrimonial para os seus colaboradores, trazer mais consciência para eles. Você percebe que houve um crescimento nesses 13 anos? Com certeza, com certeza. A gente vê que a todo ano cresce a procura por parte das empresas, né, para receber uma proposta ali de plano corporativo. É claro que para a empresa que não possui um plano corporativo, eu falo que vai ser um namoro. A gente vai conversar muitas vezes. É uma conquista. Porque a gente tem muitos detalhes que a gente tem que desenhar juntos ali naquele plano corporativo. Você entende? Pode ser uma falta de conhecimento também do produto? Assim, eu acho que quando a gente fala para o público de RH, não, isso acho que já é bem maduro no público de RH, mas muitas vezes você tem que desenhar isso de uma forma que seja positiva para a empresa e que todas as áreas da empresa visualizem aquilo como um benefício relevante. Então, esse desenho que a gente faz, e eu falo que é esse namoro, porque a gente vai ter muitas agendas, muitos encontros, é justamente para desenhar um plano que faça sentido para aquela empresa. Personalizado mesmo, né? Exato. Assim, ó, eu olho o benchmark de outras empresas, com certeza, né? Sim. No mesmo ramo, enfim, até para ter um nível de competitividade interessante ali. Mas cada empresa tem o seu desenho, a sua forma de relacionamento com os colaboradores, sabe onde tem ali tem o seu orçamento, né? Então a gente vai desenhar um plano dentro dessas características. Qual é o orçamento da empresa, quantos são os funcionários, como está o turnover dela. E aí eu acho que tem muito a ver com a questão de buscar a solução, sabe? Então muitas vezes o RH ele sabe que aquilo é importante, ele tem essa consciência, mas às vezes porque tentou em algum momento e não passou, não conseguiu aprovação ali, acaba ficando um pouco de lado esse tema. Então, eu acho que um ponto importante aqui da gente trazer é que os RHs, né, que as empresas, elas busquem as consultorias, né, assim como a Castelli, para receber uma proposta, para ter essa conversa. Eu falo que assim, é uma conversa muito legal. Então, vamos ter a conversa sobre um plano corporativo de previdência aqui dentro da empresa. Como isso vai se desenhar, se isso vai de fato implantar, se vai ser de imediato, se vai levar mais tempo, é outra questão. Mas assim, busquem a solução porque aí a gente consegue de fato visualizar, primeiro, como que está sendo essa questão de retenção, de atração, né, para aquela empresa em específico. E segundo, qual é o orçamento que eu vou ter que colocar nesse plano de previdência? Sim. Né? Às vezes a empresa busca e não sabe nem o que está buscando, né? E a falta de ter uma consultoria dificulta ela ter esse olhar mais amplo, né? A consultoria é muito, muito importante, assim, porque como eu disse, é um namoro, a gente vai ter muitas conversas, né? Mas até para poder, juntos, né? Eu falo que é uma construção a muitas mãos, o plano de previdência. Até para juntos a gente construir, seja a empresa, o RH, o financeiro da empresa, seja a consultoria e também a seguradora, né? Porque
são muitos pontos a serem desenhados ali para que a gente tenha um sucesso nessa implantação do plano de previdência. Porque não adianta a gente desenhar um plano que não se enquadre, não se encaixe naquela empresa, porque o sucesso não vai acontecer. Porque o que é o sucesso num plano de previdência corporativo? A gente ter que todos os funcionários, os colaboradores, queiram aderir àquele plano, eles entendam o benefício daquele plano. E aí eles individualmente façam as suas escolhas, né? No meu cenário é um VGBL, no meu cenário é um PGBL, eu sou mais conservador, eu vou num fundo mais conservador, eu sou mais arrojado, eu vou num fundo mais arrojado, mas o sucesso do plano corporativo é o momento em que os funcionários fazem adesão, de fato, porque eles entenderam os benefícios, eles explicaram para a família gostou daquele benefício e aí a gente tem uma adesão muito ampla. Essa parte mais técnica, né? VGBL, PGBL. Fala um pouquinho, assim, bem simples, Claro. para que todo mundo possa entender, inclusive eu. Uhum. Porque assim, às vezes a gente fica um pouco perdida, né? Nossa, o que é essa sigla? O que ela significa? Qual benefício ela traz? Excelente. A gente tem o segurez, né? O segurez, ele complica bastante coisa. Mas esse dialeto é meio complicado às vezes. Mas vamos tentar simplificar. Então, vamos lá. A previdência corporativa, ela basicamente é a previdência no geral, tá? Previdência pessoa física, previdência corporativa. Ela basicamente pensa numa caixinha que eu tô colocando o meu recurso, o meu dinheiro, a minha contribuição, que lá na frente vai virar um volume, né, de recurso, que eu vou tomar uma decisão. Uma caixa cheia, muito cheia, que lá na frente eu vou tomar uma decisão do que eu quero fazer com aquele recurso. Certo. Para eu tomar a decisão de contratar um plano de previdência, eu tenho que olhar algumas variáveis. Então, a primeira como que eu faço a minha declaração do imposto de renda? Se eu faço ela no modelo simplificado, que assim é a grande maioria da população, eu vou fazer as minhas contribuições num VGBL. O que significa isso? Que a tributação, né, o imposto de renda, quando ele for incidir, vai ser somente sobre a rentabilidade, sobre o lucro, né? Então, tudo que eu ganhei de rentabilidade ali naquele período em que eu fiz as contribuições, eu vou ter uma tributação do imposto de renda. Em contrapartida, como eu faço a declaração simplificada no meu imposto, eu não posso utilizar nada do que eu contribuí na Previdência como uma dedução. Eu não tenho como utilizar isso porque a minha declaração é simplificada. Quando eu faço o outro produto, né, que é o PGBL, ele é para quem faz a declaração completa de imposto de renda. Então, imagina que eu vou lá e eu faço a declaração completa, eu coloco despesas com médico, eu coloco despesas com educação dos filhos, eu vou colocando todas as minhas despesas ali no início do ano subsequente, né? E eu posso incluir como uma despesa o que eu contribuí na Previdência, no PGBL. Isso se eu contribuir para o INSS, tá? Então, é importante ter essas duas coisas. Eu contribuo para o INSS e eu faço a minha declaração no modelo completo. Eu posso utilizar até 12% da minha renda num plano PGBL para pagar menos imposto. Certo. Então, junto ali com os recibos médicos, junto com a dedução do dependente, né? Eu consigo, com as despesas com educação, eu consigo incluir um plano PGBL. Letícia, isso é ótimo, né? Eu consigo utilizar isso como uma despesa, é um valor que eu estou direcionando para minha aposentadoria, para acumular um recurso, eu ainda consigo utilizar como uma despesa no meu imposto? Exatamente isso. Obviamente que você vai ter uma contrapartida aqui. Lembra que no primeiro caso, a tributação do imposto de renda era somente sobre o que eu ganharia no momento do resgate ou da aposentadoria, só sobre o lucro? No PGBL, a tributação ela é sobre o valor total. Então, é sobre o que eu contribuí e sobre o que rendeu no período que esteve ali. Mas, imagina que, se eu for declarar o meu imposto de renda hoje, imposto de declaração anual do imposto de renda, sobre o valor que eu coloquei no PGBL,
Se eu não tivesse colocado, eu teria uma tributação de, vamos colocar aí, 27,5%, que é geralmente a última faixa ali, 27,5%. Então, eu pagaria 27,5% hoje, certo? Certo. Quando eu faço um PGBL, eu deixo de pagar esse 27,5% hoje sobre aquele valor que eu contribuí no PGBL e eu só vou ter a tributação lá na frente, quando eu resgatar ou quando eu transformar este recurso em aposentadoria, e eu vou poder utilizar da tabela regressiva do imposto de renda, que pode chegar a 10%. Ou seja, eu deixo de pagar imposto hoje para pagar imposto lá no futuro. Isso a gente dá o nome de diferimento fiscal, tá? Eu deixo de pagar hoje o imposto para pagar lá na frente o imposto. E ao invés de pagar 27,5%, eu posso pagar, a depender do período em que eu deixar aquele recurso ali, 10%. Nossa, tá uma economia. É uma economia tributária muito grande. Fora que a gente tem ainda a possibilidade de escolher. Isso é muito legal, tá? Isso é uma lei recente, que foi de 2024, que alterou, que a previdência privada, eu posso optar no momento do resgate ou da minha conversão em renda ali, né? Se eu optar por isso, eu posso optar por tabela progressiva do imposto de renda ou tabela regressiva do imposto de renda para a previdência, que é uma tabela diferente dos impostos dos investimentos tradicionais. É o único investimento que a gente pode escolher a tributação que a gente vai utilizar. Então, lá na frente, quando eu for optar por fazer minha aposentadoria ou meu resgate, eu vou fazer cálculo. Onde eu vou pagar menos imposto? É na regressiva ou é na progressiva? Obviamente, somadas as minhas rendas daquele momento e tudo. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, a partir do momento que eu faço a opção VGBL ou PGBL, isso define a questão de tributação, tá? Mas aí acho que o mais importante, né, que às vezes as empresas falam, poxa, como que eu vou explicar isso para o meu colaborador? Como deixar isso simples e entendível, né? Como que eu vou explicar isso para o meu colaborador? Aí aqui é um ponto muito importante que, quando você contrata um plano corporativo de previdência e depois que a gente fez todo o desenho daquele plano, tudo, a gente tem a etapa da implantação do plano, que basicamente é eu estar dentro da empresa, falando com os seus colaboradores. Olho no olho. Olho no olho, pode ser por vídeo, pode ser presencial. Subsidiando ele de informações sobre o que é a Previdência. O que é PGBL e o que é VGBL? Como que a empresa está contribuindo nesse plano e como que eu vou contribuir nesse plano? A gente faz isso de uma forma muito simplificada para o público que de fato não tem essa educação financeira ainda num nível tão elevado. E quando a gente vai para o público que já tem uma educação financeira maior, aí a gente já entra em outros temas mais complexos, porque muda o vocabulário, né? Então imagina que uma agenda com um executivo é muito diferente de uma agenda com o demais público ali da empresa. Porque, de repente, ele já tem um nível de conhecimento muito alto em relação a investimentos. Então, é um outro tipo de conversa. E aqui, por isso que eu falo que é uma construção de muitas mãos, né? A gente precisa muito do apoio do RH para ele ser um multiplicador daquele benefício. Então, a gente vai chamar o time de RH para explicar primeiro para eles, para os líderes, né, da empresa, o que é um PGBL e o que é um VGBL, para simplificar toda essa conversa, porque embora a seguradora, né, e aí, obviamente falando especificamente da nossa atuação, mas é prática de mercado, tá? A seguradora ela vai estar presente para tirar todas as dúvidas daquele colaborador em relação ao plano de previdência. Mas a gente sabe que a empresa, volta a dizer, é onde o colaborador sente segurança. Então, de repente, se ele perguntar para alguém, para um líder dele ou para alguém do RH, ele também vai saber. Até porque esse líder e essa pessoa do RH também precisa tomar decisão se ela vai fazer no VGBL ou no PGBL, né? Qual caminho, né? Qual caminho, exatamente. Então, você conseguiu compreender? Fez bastante sentido.
Letícia, você falou também sobre proteção familiar, né? Vamos dizer assim, essa questão da sucessão patrimonial. A Previdência vem para consolidar isso? Com certeza. Outro critério muito interessante da Previdência é que, independente de ser um PGBL ou um VGBL, no momento, vamos imaginar que eu contratei o meu plano de previdência e lá nos 80 anos eu vinha faltar. E aí, o que eu acumulei naquele plano de previdência, caso eu não tenha transformado ele em renda, caso eu não tenha resgatado para curtir a vida, para fazer alguma coisa, aquele recurso que está naquele plano de previdência, ele não entra em inventário. Portanto, não há incidência do ITCMD, que dependendo ali do estado, né, a gente pode chegar numa soma, né, de ITCMD com os custos advocatícios do inventário, Sim. até uns 20%. Então, assim, eu não tenho esse custo, tá? E, da mesma forma como o seguro de vida, a previdência privada, eu tenho, por determinação da SUSEP, até 30 dias para disponibilizar esses recursos, né? A partir do momento da entrada do processo de sinistro, tudo, para os familiares, para os beneficiários indicados. Então, é um recurso que ele tem acesso mais rápido do que o inventário. Perfeito. Ele vai ter acesso mais rápido, livre de imposto do ITCMD, tá? O imposto de renda segue a regrinha que a gente conversou há pouco. Livre do ITCMD e, outro ponto importante, destinado aos beneficiários indicados na proposta. Certo. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa de sucessão, tá? E, além disso, quando a gente pensa em aposentadoria, então imagina que eu, quando me aposentar, quero utilizar esse recurso como renda, né? Eu não quero resgatar a minha parte ou resgatar tudo, não, eu quero utilizar aquilo como uma renda complementar ao INSS. Eu também posso escolher, eu tenho diversas opções lá na frente, eu não preciso tomar essa decisão agora. Sim. Lá na frente eu vou tomar a decisão se eu quero uma renda vitalícia, se eu quero uma renda por um prazo determinado, se eu quero uma renda que eu vou reverter ao cônjuge, por exemplo, na minha falta. Certo. Então, tudo isso faz com que a Previdência seja muito importante quando a gente olha para o futuro, quando a gente olha para a sucessão e quando a gente olha também para a questão de economia tributária. Você falou também a respeito que qualquer pessoa hoje pode ter uma previdência privada, né? Por exemplo, eu sou RH de uma empresa, vou implantar, ainda não temos. E aí, com a implantação, a Maria, que é da faxina, que é uma pessoa simples, além da previdência corporativa, ela quer algo também personalizado, pessoa física. É possível fazer isso? Com certeza. Hoje, na pessoa física, a partir de R$50 já é possível contratar uma previdência. E aí, às vezes, eu ouço assim, a pessoa fala, mas R$50 não vai resolver a vida de ninguém, né? R$50. É muito potente essa ferramenta. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho 2 sobrinhos. E eu comecei a pagar uma previdência privada para eles quando eles eram crianças, assim, quase bebês. R$50 por mês. Parece pouco. Mas, pelas minhas contas, quando eles chegarem aos 18 anos, cada um deles vai ter ali em torno de 9, 10 mil reais como resgate, como previdência. Poxa, isso faz ou não faz a diferença na vida de um jovem? Sim, iniciar um estudo, uma carreira, enfim, né? Então, veja, e tem mais um ponto que eu falo que, assim, a pessoa que começa a contribuir com uma previdência com R$50 por mês, quando ela começa a olhar que aquilo está rendendo e está acumulando recurso, ela vai se animando. E aí, conforme ela vai crescendo profissionalmente, ela vai, né, a renda dela vai aumentando, o que ela faz? Ela aumenta o aporte, aumenta a contribuição. E aquilo vai gerando um recurso maior.
é importante a gente... Por que que é tão interessante a gente falar disso cada vez mais, né? E tentar simplificar a conversa para que as pessoas não tenham medo, né, de contratar uma previdência. Porque quanto antes, melhor. Então, quanto antes os jovens, os adolescentes começarem, melhor. Hoje os bancos estão trazendo recursos da conta de adolescente, né? Acho que isso está trazendo um olhar diferenciado também, né? Sim, porque aqui, né, é claro que você tem quando a gente define, né, qual é o meu perfil, né? Então eu vou abrir uma proposta de previdência para mim e o meu perfil é conservador. Eu não quero correr risco, eu não quero investir em bolsa americana, eu não quero investir em ações, eu quero renda fixa, conservador. Poupar. Aí quando eu abro, né, claro que a gente tem a questão da rentabilidade, né, que todo ano vai ter ali uma rentabilidade, todo ano não, todos os meses, na verdade, sim, né, Selic, essa né? rentabilidade. Então, essa questão da rentabilidade é interessante da gente conversar, porque eu já ouvi de alguns clientes e até de alguns corretores de seguros dizendo, poxa, mas a previdência rende pouco, né? Eu falo, gente... Vamos olhar os fundos que estão atuais hoje. A gente tem fundos rendendo acima de CDI no produto conservador e a gente tem fundos rendendo com rentabilidades muito superiores em fundos mais arrojados. Então, assim, hoje a Previdência é um produto muito sofisticado, né? Que é de acesso para todos a partir de R$50, mas que você consegue ter produtos muito interessantes, com rentabilidades muito interessantes ali. Então, imagina que eu contrato a Previdência, eu começo ali com R$50, R$100, eu utilizo essa rentabilidade para fazer o meu dinheiro multiplicar e o tempo conta. Então, quanto mais tempo, quanto antes eu fizer essa contratação, mais esses juros compostos vai ser favorável para mim. Sim, né? Porque no final das contas é um juro composto aqui. Então, mais isso vai ser favorável para mim. Então, mas então é só para jovem? Não, de jeito nenhum. Volto a dizer, uma pessoa que nasceu em 24 vai viver até 77 anos na média. Na média. A expectativa de vida cresceu muito, né? Então, se você tem 30, 40, 50, pode começar a contribuir num plano de previdência que vai fazer sentido lá na frente. Nunca é tarde, então, para começar. Nunca é tarde. No início do nosso papo, Letícia, você falou que tem uma diferenciação entre a previdência corporativa, né, que é a PJ, e a previdência privada pessoa física. Fala um pouquinho essa diferença pra gente. Legal. O conceito da previdência ele é o mesmo na pessoa física, na pessoa jurídica. As regrinhas de PGBL, VGBL são os mesmos. O que diferencia, né? Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa jurídica. Quando existe uma contratação através da pessoa jurídica, primeiro que geralmente existe uma contrapartida na contribuição por parte da empresa. Então vamos imaginar que eu tenho um plano, eu sou funcionária de uma empresa, eu tenho um plano corporativo em que a empresa contribui com, vou dar um exemplo, tá? 1% do meu salário no meu plano corporativo. Em contrapartida, eu contribuo com o mesmo 1% do meu salário no plano. Então, você teria 2%. 2%. A gente já começa aqui que esse é um baita de um diferencial, porque se eu for fazer na pessoa física, o que eu colocar é somente o que eu vou ter, não vai ter uma contrapartida, né? Exceto rentabilidade e tudo mais. Então aqui a gente tem essa contrapartida. Então o que a empresa faz, né? Olha, eu estou oferecendo um plano corporativo de previdência, essas são as regras, né? Caso você faça adesão do plano, eu vou contribuir com um percentual para o seu plano. E você vai contribuir com o mesmo percentual, ou com um percentual diferente, a gente desenha isso junto com a empresa. E aí, a empresa ela consegue colocar uma regra de que eu, como funcionária, só terei acesso àquela parte que a empresa contribuiu com determinado período. Aqui a gente entra
com aquela... A gente volta naquela questão que a gente conversou de como reter talentos. Então, imagina que eu só vou ter acesso, eu como funcionária, né, como participante, só vou ter acesso à parte da empresa a partir de 6 anos que eu estou no plano e na empresa. Se lá pelo 4º ou 5º ano eu recebo uma proposta de mercado, eu não vou colocar isso na conta? Com certeza. Com certeza. Então, é uma forma da empresa reter. Agora, e a parte do participante que ele contribuiu, que descontou do salário dele? Essa parte é 100% dele. Sim, A o que a qualquer empresa contribuiu só a partir do 6º ano, que é o que está em contrato. Neste exemplo, porque a gente desenha o plano de acordo com a necessidade da empresa. Então, Sim. se a necessidade dela é no 6º ano, no 7º, no 8º, a gente coloca a regra. O que o mercado pratica, tá? Geralmente. Exatamente ali no momento em que ele tem essa perda, esse turnover de funcionário, ele coloca essa regra, né? Que o funcionário passa a ter parte da contribuição da empresa e ela faz um escalonamento. Então, se ele ficar mais um ano, é mais tantos por cento. Se ele ficar mais um ano, é mais tantos por cento. Vai acrescendo. Você vai acrescendo, então isso vai fazendo que o funcionário deseje ficar mais tempo para justamente acessar mais a parte que é da empresa. Lembrando que a parte dele é 100% dele. Isso não existe na pessoa física. É né? somente a contribuição que ele fizer. É somente a contribuição que ele fizer. Outro ponto que pode ter diferença, né, da contratação da pessoa física para a pessoa jurídica são os fundos que estão disponíveis e a forma como isso é apresentado para o participante, né? O participante é a pessoa que tem a previdência, tá? Sim. Porque na pessoa física você tem uma grade de fundos, né? E a gente tem mais de 106 fundos, só para você ter uma noção dentro lá da Bradesco Vida e Previdência. E aí a pessoa fala, poxa, toda essa quantidade aqui, para onde eu vou, né? E aí aqui entra muito o papel da seguradora, o papel da consultoria, de explicar aquilo detalhadamente para ele. Quando a gente vai para um plano corporativo de previdência, geralmente a gente restringe, a gente coloca um pouco menos de fundos, justamente porque a gente vai estar falando com uma população muito grande de pessoas, né? Algo mais abrangente. Então eu coloco menos fundos, então eu coloco opções de conservador, opções de arrojado, de moderado, de repente eu coloco ali um fundo de bolsa americana, de repente eu coloco um fundo de crédito privado. Então eu desenho isso com menos fundos para eu conseguir explicar melhor, mais detalhadamente isso para o participante, porque eu tenho que partir do pressuposto de que ali naquela população eu vou ter gente que conhece e vou ter gente que não conhece. E dessa forma tem como personalizar, por exemplo, um grupo que é de uma forma, outro grupo que é de outra? Geralmente a gente vai muito pelo perfil do investidor, que a gente fala, né? Ele no momento da adesão, ele vai preencher, a gente chama de API, que basicamente é que tipo de risco eu topo? Eu topo mais risco, eu tô disposto? Tudo bem. Não, eu não gosto muito, eu sou mais conservador, eu gosto de um negócio mais menos, que oscile menos, então a gente faz essa avaliação do perfil do investidor para sugerir para ele, né, um fundo que seja adequado. Geralmente o que a gente faz, o plano de previdência corporativa é um relacionamento de longuíssimo prazo. Lembra que eu falei que era um namoro? É uma conquista. Mas ele vai se tornar um casamento. Por Amém. quê? Por que ele vai se tornar um casamento? Porque a gente vai ter ao longo do período em que esse plano ele existe, e ele vai existir por muitos anos, né? A gente vai ter muitas conversas. Então, todo ano a gente vai fazer o bate-papo com os colaboradores, porque você teve gente que saiu, você teve gente que entrou, e a gente precisa divulgar novamente esse plano, explicar novamente as regras. Depois, a gente vai ter lá no final do ano, quando está chegando perto do encerramento do ano, que as pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda precisam chegar naquele limite que a gente conversou de 12%. Sim. E ainda falta, né? De repente ela contribuiu só com 3, 4% da renda dela do ano, da renda bruta dela do ano para um PGBL, e ainda falta. Ela não está tendo todo o incentivo fiscal que ela pode ter. A gente vai lá conversar com todas essas pessoas
para explicar, Direcionar. olha, tá faltando aqui, faz sentido você fazer um aporte, que a gente chama, né? Colocar um recurso adicional para chegar nesse limite. Então, a gente vai ter essa conversa também. A gente vai ter muitas conversas para falar sobre cenário econômico, principalmente para aquele público de executivos, de gerentes, para explicar, né? Olha, o cenário ele estava de tal forma, ele está mudando para outra forma. Aqui nesse sentido, talvez seja legal você ter uma alocação maior em uma renda variável ou não. É legal você ter uma alocação maior em renda fixa. A gente vai ter essas conversas também com a empresa. Então, é uma negociação que começa com um namoro, mas ela se torna um casamento porque, de fato, serão muitas conversas ao longo de todo o período para a gente estar falando desse assunto. Então, acredito que um pouco das diferenças aí, mas volto a dizer, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, o produto, né, a ferramenta previdência, ela é estruturada da mesma forma. Então, você tem as contribuições, você pode escolher entre PGBL e VGBL, você tem a opção de estar num fundo de renda fixa e daqui a pouco eu quero ir para um fundo multimercado, por exemplo, e eu posso fazer essa transferência sem pagar imposto. A característica é de não ter come-cotas, de eu ter a tributação somente no resgate ou na renda, quando eu for transformar isso em renda. Eu poder escolher neste momento se vai ser progressiva ou regressiva. Ele não entrar em inventário e não ter ITCMD no momento da sucessão, né? E acredito que seja isso em relação às características. Então, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, as características elas são as mesmas, semelhantes. O que vai diferenciar? Se eu contrato através da pessoa jurídica, geralmente eu tenho uma contrapartida da empresa, eu tenho as regras para acessar aquele recurso, né, que seja a contribuição da parte empresa, e eu tenho a segurança de estar contratando um benefício, né, de estar fazendo a opção por um benefício que está sendo instituído ali pela empresa que me conhece, que conhece o seu público, que é uma empresa, é o lugar onde eu me sinto seguro, então eu tenho confiança no que o RH, o que a empresa está me direcionando. Então, é o local onde eu tenho o meu sustento, né? Então, com certeza, eles vão me direcionar da melhor forma. Então, a contrapartida, né? Ter essa segurança por parte da empresa faz bastante sentido. Perfeito. Letícia, fala um pouquinho pra gente quem deseja, por exemplo, iniciar, tanto um RH quanto uma pessoa física, quer fazer implantação de benefício, quer iniciar, não tem um caminho, o que ela deve fazer, por exemplo? Nunca tive, quero ter, como eu faço? Legal. Como a pessoa física, vou falar primeiro da pessoa física, depois da pessoa jurídica, que é o nosso ponto principal aqui, né? A pessoa física, ela precisa ter encontrar ali um agente seguro com quem ela vai conversar sobre o tema. Eu acho que esse é o ponto principal. É claro que ela pode contratar diretamente através do seu banco, que ela possua conta. Pode, com certeza. Gosto da ideia de sempre a gente procurar um especialista no tema. Ter uma corretora, um corretor, uma consultoria. Um corretor, uma consultoria. Por quê? Porque, como a gente conversou, são muitas regrinhas que, para nós, ela até pode ser simples. Mas, às vezes, na hora da tomada de decisão, você, ao invés de escolher... Para você não era o PGBL, era o VGBL. Você escolheu o PGBL porque você não tinha esse conhecimento. Faltou orientação. Então, assim, essa orientação é muito importante, porque é uma ferramenta extremamente poderosa se comercializada do jeito certo, para o cliente no perfil certo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É muito importante você ter um agente ali te apoiando naquilo. O que, volto a dizer, não inibe a contratação direta, né? Às vezes a pessoa já tem conhecimento, ela pode fazer. Mas, poxa, se você já tem um corretor que atua com o seu seguro de automóvel, que atua com o seu seguro odontológico, com o seu seguro saúde, por que não conversar com ele sobre previdência? Né? Ele tem esse conhecimento.
E além dele ter esse conhecimento, ele tem acesso a seguradoras que podem dar todo o suporte para você nessa tomada de decisão. Acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai para a pessoa jurídica, não muda muita coisa, que foi o que eu comentei já, né? Poxa, para os RHs, né, vamos provocar, né, as empresas para olhar para esse benefício. E aí, como que a gente faz isso? A gente entra em contato com a consultoria, que a gente já cota o nosso seguro-saúde todos os anos, que a gente já cota o nosso seguro de vida todos os anos, e pede uma proposta de previdência corporativa. Basicamente, a gente precisa de poucas informações, né? Então, quem são as vidas ali, quais são os funcionários, né? Não preciso de nome, nada disso, eu só preciso de data de nascimento, admissão, para eu poder fazer justamente entender esse turnover da empresa, né? E os salários para eu poder fazer a sugestão de percentuais, né? Porque, veja, até determinada faixa de salário, na teoria, o INSS atenderá no futuro. Na teoria, atenderá. A gente não sabe. Mas, depois de determinada faixa de salário, independente do que vai acontecer com o INSS, hoje ele já não é atendido. Imagina um funcionário que tem um salário de 12 mil reais, de 10 mil reais, de 9 mil reais. Ele já não é atendido pelo INSS. Então, a necessidade dele de uma previdência complementar é muito grande. Então, quando vem essa base de dados, eu já consigo até direcionar o desenho para aquele público que, de fato, mais precisa da previdência complementar. Tem recursos financeiros maiores e não tem o aporte do governo. Porque ele vai estar limitado, né? O INSS ele tem um teto. Sim. Então, mesmo que ele seja suportado pelo INSS na sua aposentadoria, vai ter um limite. Então, você consegue complementar essa renda, né? Então, a gente faz esse desenho, toda essa estrutura para apresentar para o RH, e aí a gente vai ter muita conversa para desenhar um plano que seja adequado. E talvez não vai ser logo na primeira conversa, no primeiro desenho que a gente vai conseguir avançar, mas trazer esse tema à tona é muito importante, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse assunto. Letícia, quando uma empresa, um RH, tem uma pólice lá de anos 2000, 26 anos atrás, como faz para atualizar nos moldes de hoje, com as regras atuais? Enfim, é possível? Com certeza é possível. É interessante que as negociações são diferentes, né? As conversas são diferentes. Você implantar um plano novo de previdência, você tem todo um desenho a ser construído e uma cultura a ser instaurada naquela empresa para aqueles colaboradores, né? Quando já existe um plano vigente, um plano corporativo ativo, o que geralmente a gente olha, né? Poxa, quais são os fundos que estão ali disponíveis, né? Será que eu tenho alguma coisa mais interessante para oferecer? Como está desenhado aquele plano? Está adequado? Porque uma coisa é a situação de turnover, de colaboradores, tempo de casa, idade, hoje. Outra coisa é de 26 anos atrás. Isso com certeza já mudou, né? Então, a gente consegue sim fazer esse estudo, tá? Basicamente, o que a gente precisa é o desenho do plano e aquelas informações que a gente já compartilhou no plano novo. E qual é o seu desenho de plano hoje, né? Tá funcionando? Como tá a sua adesão, né? Isso é muito importante, porque às vezes a empresa ela tem um plano corporativo. Quando você vai olhar a adesão, tem lá 30% dos funcionários com o plano. Poxa, será que não está na hora de modernizar e apresentar tudo de novo para os funcionários? Trazer algo mais atrativo, né? Trazer algo atrativo e voltar a conversar sobre o tema, né? Porque às vezes foi feita essa conversa lá quando implantou o plano. Nos anos 2000. Isso, e aí a gente precisa voltar a conversar sobre esse assunto, né? Falar novamente sobre o plano, explicar as regras, para você ter um percentual maior de adesão, né? Porque na minha cabeça, né? Poxa, você tem um plano corporativo de previdência, um baita benefício, com adesão baixa. Está sendo mal aproveitado. Acho que dá pra gente, quando a gente recebe, né, essa demanda de, eu já tenho um plano, vamos olhar,
dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Então é possível. É possível, com certeza. Então, RHs, saibam que é possível a gente trabalhar da melhor forma para operar com previdência privada corporativa em produtos que já estão implantados. Perfeito. Isso é importante. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente, né? O que fica aqui para que as pessoas que estão nos assistindo a respeito de previdência privada, corporativa também, né? Que é o nosso foco hoje no assunto. Gostaria que você deixasse essa mensagem. Perfeito. Primeiro, quero agradecer ao time Castelli pela oportunidade. Acho que vocês perceberam, é um tema que eu gosto de conversar, porque é muito importante, né? E tem muitas características interessantes. Acho que o que eu deixaria de mensagem é, independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, vamos olhar para esse tema agora. Acho que esse é o ponto principal. Vamos olhar para esse tema agora. O tempo, ele conta e ele passa rápido, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, mas ele passa rápido. Então, vamos olhar agora, né? Vamos, tanto na pessoa física quanto na jurídica, vamos buscar as soluções agora, né? Pra gente, lá na frente, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não pensar assim, poxa, mas eu podia ter feito lá atrás, né? E aí não fiz. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer todo mundo com previdência privada lá na frente, complementando renda. Ou, não é renda, minha intenção é resgatar tudo e fazer uma viagem pelo mundo. Tá tudo certo, né? O recurso é seu, né? Você poupou, o recurso é seu. Então, acho que esse é o ponto principal. Trazer a consciência, né? Aqui no Pod Castelli, a gente sempre traz uma indicação de livro. Eu trago para vocês a indicação do livro do Gustavo Cerbasi, perdão. Eu trago para vocês a indicação do livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Finanças para Casais. Foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida, ganhei do meu marido esse livro, ele Legal. É contador, ele me deu esse livro, um pouquinho antes da gente casar. Então, vou te dar um livro para trazer consciência financeira. E como a gente falou sobre sucessão patrimonial, né, familiar, enfim, acredito que essa leitura vai trazer clareza, vai auxiliar, como me auxiliou lá há 10 anos. Às vezes eu pego o livro para dar uma lidinha, né, porque tem bastante atividade dentro dele e auxilia muito. Fica a dica aí para vocês. Tem alguma leitura intuitiva nessa questão? Um livro que você gostaria de indicar para quem nos assiste? Vou indicar um livro que é sobre negociação, tá? Ele chama Negocie como se sua vida dependesse disso. O autor se eu não me engano, posso estar falando o nome errado, é Chris Voss. Ele é um ex-agente do FBI, que ele traz, né, as histórias que ele vivenciou na negociação com terroristas, né? Ele traz as técnicas que ele utilizou para ter sucesso nessas negociações. E é um livro muito prático, com dicas assim para você utilizar para negociar de tudo, desde de um negócio, né, de um fechamento grande que você tenha, até de repente, vou negociar ali o meu aluguel, vou negociar um aumento salarial. Ele vem com dicas detalhadas e eu já utilizei em algumas situações e é muito eficaz. Então, acho que fica essa dica aí, vale a pena. Poderoso livro, vou ler. Poderoso. Gente, agradeço a Letícia, né, pela disponibilidade do tempo, por trazer tanto conhecimento pra gente, principalmente para as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre previdência. Saiba que a previdência privada corporativa é algo que vai trazer retenção do seu banco de talentos, então empresas invistam nisso. Caso precisem de consultoria, o Grupo Castelli está aqui à disposição e entendam que é ajudar mesmo, colaborar com o futuro das pessoas que colaboram para o crescimento da sua empresa, então invistam em previdência privada corporativa. Agradeço pela audiência, sigam o Pod Castelli no Spotify e conectem as redes da Castelli no Instagram, no TikTok e também no LinkedIn. Finalizamos então mais um Pod Castelli. Obrigada pela companhia e até a próxima.